Bem-vindo ao nosso 6º episódio do Cast Elevar, o podcast para elevar o seu negócio. Um oferecimento de PB Obra Seca e Elevatos Consultoria Empresarial. E hoje nós estamos com uma presença ilustre, muito especial para a gente, que tem uma história que você vai se inspirar com toda certeza, não é mesmo? Perfeitamente. Eu estou aqui na frente do Rolando, que é químico industrial, formado pela maior escola de química do Brasil, que é o Oswaldo Cruz. Ele tem também um MBA em Administração e Gestão de Empresas pela FACS e atualmente ocupa o cargo de gerente técnico de uma das maiores empresas do ramo de impermeabilização e produtos técnicos, que é a Vedacity, que tem hoje um faturamento em torno de 700 a 1 bilhão de reais por ano. Uau! Então, seja bem-vindo, Rolando. É uma honra a gente ter você aqui com a gente. Obrigado, Rodolfo e Priscila. Com certeza, o prazer e a honra são meus. Estou muito contente de estar aqui e ter essa oportunidade de estar conversando com vocês. Para mim é uma oportunidade única. Então, eu espero que atinja os anseios do convite e dos anseios de quem estiver nos vendo, à disposição de vocês. Então, em primeiro lugar, Rolando, a gente que agradece. Eu sei que sua agenda é super ocupada, você tem equipes para gerir, negócios para gerir, mas você separou um tempinho e veio aqui contar a sua história para a gente, que é tão inspiradora. Então, é isso que a gente queria ouvir, a sua história. Quem é Rolando? Como é que você começou no mercado? Priscila, eu não vou começar desde o começo, porque eu tenho 37 anos de experiência no segmento de impermeabilização. Senão o podcast não sai da primeira pergunta. Inclusive é a minha idade. Eu vou tentar reduzir, vamos dizer assim, para o que interessa. Tá? Eu acho que o grande marco na minha carreira profissional, que junta com o que vocês estão buscando como objetivo de empreendedorismo, é eu ter participado de uma sociedade numa fábrica. Então, eu fui sócio da Betumate. A Betumate foi comprada pela Viapol. A Viapol é uma empresa do mercado de impermeabilização, uma empresa muito famosa, muito importante no segmento de impermeabilizantes. Mas nem sempre foi assim. Então, quando eu comecei lá, eu comprei a minha parte. Uau! Minha parte não foi dada. Minha parte foi comprada. Eu comecei com 15% da Betumate. E eu comprei do sócio principal, esses 15%, que é um grupo, que é o 6º distribuidor de produtos Petrobras Asfaltos do Brasil. Então, existe até hoje, é Brasquímica. José Alberto Pinhon Gonzalez. Nós fizemos um acordo, é lógico que ele facilitou, porque eu não tinha esse dinheiro. Então, ele facilitou a minha entrada, meu pagamento, e eu paguei a minha participação de 15%, e na época envolveu até seguranças bancárias. E minha filha tinha 6 meses de idade. Nossa. E minha filha e minha esposa subiram comigo para a Bahia. Tudo isso que eu estou te falando é em Candeias, na Bahia, né? Lá na rodovia BA 522, em Candeias. E nós tivemos muita sorte, muito sucesso, muita competência no que fizemos. E eu paguei a minha participação com 1 ano e meio de antecedência do que nós tínhamos combinado. Então, eu acho que esse é um grande marco na minha vida profissional, porque quando você fica vendo de fora, é fácil criticar. Sim. Você fala, se fosse eu, faria isso. Se fosse eu, faria aquilo. Mas eu quero ver quando você está sentado numa cadeira de decisão onde você tem que definir investimento. Sim. O negócio muda de figura. Totalmente. A margem de erro é muito pequena. Cometi erros vários, perdi a conta de quanto eu errei. Mas você fica mais cuidadoso na seleção de investimentos, aonde investir, como investir. Então, acho que a Betumate é um grande marco. Antes disso, eu já era gerente. Na Betumate, eu era diretor técnico comercial, né? É lógico, sócio, diretor técnico comercial. Antes de ir para a Betumate, eu trabalhava numa empresa que tinha sido a Shell, a Vitória Química Limitada. Eu acho que é o grande celeiro assim, dos conhecedores de asfalto. E, modestamente, eu me ponho nesse rol de profissionais conhecem bem asfalto. Então, onde tem asfalto, você vai ver que teve alguém lá da Vitória que trabalhou, né? Nesse rol de profissionais de destaque para asfalto. Aí, da Betumate, eu vendi minhas cotas. De quem eu comprei, eu vendi. Então, todo mundo fala, o sócio, meu sócio, não sei o quê. Meu sócio maravilhoso. Eu tenho o Pinhon, eu chamava ele, chamo ele até hoje, ele é vivo, com o maior carinho do mundo.
Você comprou dele e vendeu para ele? Vendi para ele. Quando a Viapol comprou a Betomate, eu não estava mais na sociedade. Eu passava por um momento pessoal que eu precisava voltar para São Paulo. Ele compreendeu o meu momento, vendi meus 15% para ele novamente e comecei a fazer consultoria. Porque o profissional que vai adquirindo bagagem, eu acho que nada mais justo e honesto do que difundir o conhecimento que ele adquire. Perfeito. E se vier remuneração em cima, por que não? Por que não? Então, eu comecei a fazer consultoria. Eu tinha 4 empresas que eu prestava consultoria na época, e uma delas era a Draico, do Rafael Bijo, que tem crescido muito, né? A Draico tem sido um expoente no mercado. Até incomoda, viu? Como concorrente, até incomoda. E uma das empresas que eu prestava consultoria era a Draico. Aí fizemos um acordo, eu larguei as outras e só fiquei com a Draico e trabalhei com o Rafael como funcionário dele durante 4 anos e foram 2 anos de consultoria, total de 6. E nesse último período da Draico, eu recebi uma proposta da Vedacity, né? Eu já conhecia a família, alguns integrantes da família, já conhecia de mercado. São todos profissionais de primeiríssima linha. A família Bongart é um exemplo de profissionais. E eu recebi o convite e aceitei. Então, o desafio em 2014 era montar a fábrica em Itatiba de mantas e fitas. E missão dada, missão cumprida. Isso aí. Perfeito. Então, eu entreguei a fábrica em 2016, funcionando. Continuei com o start da fábrica, continuei produzindo para venda já até 2018. E aí, Rodolfo e Priscila, eu ganhei um prêmio. Uau. Porque aí veio um profissional de mercado, que estava conosco até outro dia, o Bicudo. O Bicudo falou: Rolando, você merece um prêmio, agora você vai vender tudo aquilo que você produziu. E a missão... Vamos ver se você está produzindo bem mesmo. O desafio muda. Eu saio da fábrica e venho para o comercial para instalar o B2B na Vedacity. Não que não existisse. Já existia o mundo construtora, com determinado percentual de faturamento, que a diretoria, o conselho, achava que não era o bastante. Então, eu vim para estruturar o B2B. Novamente, missão dada, missão cumprida. Sempre desafios, né? Sempre os desafios. Mas a gente vive disso. Sim. Vocês dois são 2 exemplos de desafios, Sim. né? Para quem conhece um pouco a história de vocês, eu, graças a Deus, e oportunamente conheço a história de vocês dois, então vocês são exemplos de desafio. Obrigado. Então, o que é isso? É sincero e de coração aberto. Então, eu saio da fábrica em 2018, passo o bastão para o pessoal de indústria e monto o B2B dentro da Vedacity, nas 4 regionais. Na Sul, na São Paulo, na Neno e na Centro Rio. Uau. E essa estrutura, na época nós instalamos o GTM dentro da Vedacity. O que é um GTM? GTM é Go to Market. É você ir para o marketing embasado em preceitos, princípios e estruturado. Nós tínhamos, e até temos, mas não mais como era, nós tínhamos uma consultoria na época que nos levou para o GTM. E eu segui o projeto, sigo o projeto. Você tem um projeto, tem que seguir. Então, nós contratamos um gerente de projeto de impermeabilização para cada regional e os consultores técnicos. São todos CLTs, até hoje. Uma estrutura. Uma mesmo. estrutura de CLTs, de funcionários da Vedacity, que vão para o mercado para fazer especificação, venda para construtoras, aplicadores e distribuidores técnicos. O que é ótimo, porque eles ficam tecnicamente prontos, né? Eles dominam os produtos que estão comercializando, né? Perfeitamente. Legal. Tem uma pergunta. Por favor. O que é B2B? B2B Para quem está assistindo a gente, porque tem bastante gente que... to business. Ok. É venda para CNPJ. Que é um desafio, né? É um desafio. São vendas consultivas. Se eu falar alguma coisa aqui que não faz parte assim do script, a gente explica um pouco mais o Não, que perfeito. O intuito é, quando a gente usar esses termos técnicos, que a gente quebra esses termos para quem está assistindo a gente bom. entender. Venda consultiva é aquela que tem um receituário para ser seguido. O princípio básico de uma venda consultiva: a necessidade é do seu cliente, não a sua. A vitória é do seu cliente. A sua é para quando nós chegamos em casa, onde a esposa, o marido da gente chega e pergunta: como foi o seu dia? E aí você conta o seu dia e é a sua vitória.
no segmento, no trabalho, a necessidade e a vitória do seu cliente. Muito bom. Então, são vendas que têm um período para elas serem efetivadas muito longo. Para o representante autônomo, é difícil. Não estou dizendo que é impossível, é difícil. Então, o CLT tem um amparo, tem uma base e pode continuar. E os projetistas, na época, quando nós começamos, deixa eu ver quantos projetistas a Vedacity trabalhava. Deixa eu pensar aqui, nenhum. Hoje, vamos ver aqui quanto nós atendemos. Todos. Uau. Então, isso que foi acontecendo dentro da Vedacity. As coisas ficaram mais fáceis? É lógico que não. Mas a gente concorre melhor hoje com os nossos concorrentes. Que então, legal. dentro do mundo de vendas consultivas, nós temos uma condição de disputar o mercado taco a taco. Pois não, Priscila, desculpa, não te deixei falar. Imagina, eu tenho tantas perguntas que eu não sei nem por onde começar, porque hoje vai ser uma aula aqui, viu, gente? Desde o início da sua história, você sempre foi empreendedor. E você é empreendedor hoje. E isso é nítido. Você empreende todos os dias. Isso vem de onde? Eu vou usar aqui um termo que o empreendedor não gosta muito. Mas eu me sinto um empreendedor mesmo, porque o desafio faz parte do meu dia a dia. É nato. É nato? É nato. Eu sei que para o empreendedor, isso eu falo, acabei de falar um palavrão, mas é nato. É nato. Eu não consigo acordar e falar, hoje estou na zona de conforto. Meu faturamento esse mês já foi atingido. A minha equipe bateu meta. Negativo. Porque, olha, seu primeiro grande risco foi com a compra desses 15%. Da né? Betomate. Você tinha um bebê de 6 meses. Sim. Pai de família. Eu imagino um medo que você não ficou naquela época, né? Mas esse medo não te paralisou. Mudou para Bahia, né? E ainda mudou, levou a família para Bahia. Isso é fantástico. Isso não pode... Não é comum, né? As pessoas preferem a tal segurança que não existe, na verdade, né? Não existe. Não existe? Não mas existe. você já tinha essa característica Eu vou te contar uma coisa, Priscila. Eu morri de medo. Imagina! Coisas que os bastidores não mostram. E eu tenho um mentor, assim... Eu vou falar o nome dele aqui, porque é um mentor mesmo. É um cara que eu admiro muito. Admiro todos que trabalham comigo, sem exceção. Mas esse, particularmente, é da família, o Alexandre Bongart. E ele tem uma fala. Ele fala, se você está com medo, vai com medo mesmo. Vou até anotar. E eu anotei, viu? Isso está lá na minha casa, num quadrinho. Se você está com medo, vai com medo mesmo. E foi isso que eu adotei. Então, é uma coisa mesmo nata. Ninguém me ensinou a fazer isso. Aí eu via que na profissão que eu escolhi, ou aquela que eu era puxado para fazer, não adiantava mais ser só nato. Então, eu acabei conhecendo o que é uma venda consultiva, o que é um plano estratégico, quais são os conceitos macroeconômicos que avaliam o meu trabalho. Eu costumo dizer que vendedor de impermeabilizante, ele tem que trabalhar com a tabela de preço numa mão e com a Folha de São Paulo na outra. Para entender o mercado, Para entender. Para entender principalmente de macroeconomia. Porque senão ele não consegue. Senão é muito empírico. E vai para as associações, frequente associações, converse com amigos, que nem eu estou fazendo hoje, conversando com amigos, Sim. Que aí você vai ter um bom desempenho. Uma pergunta. Você tem a venda, o tipo de venda que o cara chega na sua empresa ou chega na sua loja e aí te pede um produto e você tem uma lista, um catálogo com preço. Você fala, esse copo aqui custa R$5. O cara, beleza, eu vou comprar. E o que é uma venda consultiva? Porque a venda consultiva não é simplesmente chegar para você e falar, Rolando, você tem copo? Tenho. 100 ml, R$5. O que exatamente é uma venda consultiva, Rodolfo, a tua Rolando? pergunta é inteligentíssima. Eu vou te falar ganhando tempo aqui conosco, né? Porque o Perfeito. nosso tempo é escasso. Sim. Então vamos ganhar tempo. Você mexeu num ponto. Preço. O preço não é o primeiro item que você tem numa venda consultiva. O primeiro item é disponibilidade. Cuidado que disponibilidade não é entrega. A pessoa está na frente da obra, está com o especificador, está com o engenheiro da obra, ele fala, eu preciso começar a minha obra daqui a 10 dias. Você tem 5.000 metros de manta? Geralmente nós temos. Então ele é disponível. Mas ele te faz a pergunta mágica. Em quanto tempo você me entrega? Se você falar 30 dias, você está fora. Você não passou pelos primeiros filtros. Então você tem que ser disponível. Depois tem que
passar pelo prazo de entrega que nunca é seu. Uma coisa que a gente tem que ficar claro para a gente, o sucesso é do seu cliente, nunca o seu. Perfeito. Qualidade para B2B, pré-requisito. Quem não sabe brincar, não desça no play. Se você não tem qualidade, não vem para o play. Preço é o quarto colocado. Essa é a diferença. Por exemplo, você vai para um mundo B2C, um mundo do varejo, quanto você precisa, quanto custa. No mundo B2B, não. Você tem disponível? Em quanto tempo você me entrega? Está dentro das normas? Está dentro dos padrões aceitáveis de norma de produto, norma de desempenho? Aí depois ele fala, quanto custa? E o teu produto é 1 centavo mais caro. Ele também não quer. Então, esse é o mundo de vendas consultivas. Então, você vai aprendendo técnicas para você transpor isso sem perder a transparência com o seu cliente. E eu costumo fazer o seguinte, eu indico concorrente. Quando eu não tenho determinado produto, eu fiz isso com a Priscila outro dia, ela só não sabia para o que era. De um determinado produto, eu pedi uma margem de preço que você tinha. Eu estava indicando, eu não tinha aquele produto. E quando eu não tenho, eu acho que eu saio mais bonito na fotografia quando eu indico um concorrente. Perfeito. Eu falo, lá na Índia, lá na África do Sul, no leste europeu, na Austrália, você vai ter um concorrente que tem o produto. Tá? Então, é assim que a gente trabalha. Sim. Eu não sei se eu respondi a pergunta. Não, respondeu perfeitamente. Eu só complementaria que a venda consultiva, ela também você tem um pouco mais de conhecimento do que o cliente precisa, né? Total. Porque quando você está vendendo um item de tabela, você simplesmente fala para o cara, ó, tá aqui o produto, tá aqui o preço. Agora, quando é uma venda consultiva, o cara vai te perguntar, mas por que um copo, você precisa de um copo de polietileno? Por que você precisa de um copo de 100 ml? Me conta mais, o que vai dentro desse copo, né? Então, a venda consultiva, ela exige um pouco mais de detalhe, de aprofundamento. E, às vezes, você vai mudar a tecnologia. Às vezes, o cara tem um viés tecnológico, você chega e fala, não, calma, e se você usasse esse outro produto? Tem um custo-benefício melhor? Tem um... Né? Então, ela exige mais conhecimento técnico do vendedor. Porque a venda que não é consultiva... Cara, se você colocar qualquer pessoa que sabe ler uma tabela na mão, ela vai saber passar né? Agora, venda consultiva, não. O cara precisa conhecer o produto, Rodolfo, precisa ser treinado. Você não deixou margem para comentário. Você complementou e definiu. Exatamente isso. E aí, falando sobre vendas, você tem uma equipe de quantas pessoas atualmente? Diretos, eu tenho 5 diretos. Indiretos, tenho os gerentes das regionais, que são ligados matricialmente a mim. E minha equipe não é tão grande, são esses. Diretos 5, indiretos 4 e tem os consultores. Quando é que eu falo com os consultores? Deixa eu ver aqui. Todo dia. Todo santo dia. Ontem eu fui fazer essa assistência que a gente estava comentando aqui, numa casa de alto padrão, na Rua Cuba. A gente até brincou, a Rua Cuba, tal, não sei o quê. Ela é famosa por um crime que aconteceu lá na década de 80. E outro dia nós estávamos numa construtora, eu vou falar o nome aqui, não há problema nenhum, porque o trabalho já foi feito com sucesso, já faturamos, inclusive. Então muito dá para falar que foi na Tegra. Fizemos um baita trabalho na Tegra, inclusive com uma especificação bem aprofundada. Eu estava lá com os consultores. Então eu gosto de visitar o cliente. Eu acho que o cliente te ensina demais. Sim, sem dúvida. dúvida. No cliente que você aprende, você ganha jogo de cintura. Perfeito. Então, indiretos estão... E tem os consultores que fazem um time, que são diretos dos gerentes de mais 17 consultores. Então, vamos lá. Nós estamos falando de... em torno de umas 30 pessoas, vai, arredondando. 5 diretos, 4 indiretos e mais 17 consultores que não são ligados a mim, mas que a gente tem uma interdependência de trabalho. Perfeito. Eu digo para você que eu ajudo eles a fecharem negócios cotidianamente, com aplicadores, distribuidores técnicos. E eu tenho certeza, me permita afirmar isso, que a sua mente ela é bem agitada, né? Você tem ideias a todo instante. Demais. Eu imagino. Algumas que não tem nada a ver, inclusive. Toda hora. E aí como é que você faz para administrar essas pessoas que pode ser que não tenham o mesmo ritmo que você, né? Pergunta dificílima para responder. Eu só consigo responder esse tipo de pergunta com casos práticos. Tá. O tempo vai passando, né? E quando eu comecei lá atrás,
Mas eu comecei muito cedo, eu tinha 9 anos de idade. Não, mentira. Quando eu comecei Significa que lá... daqui a pouco dá para colocar os meninos para trabalhar. Quando eu comecei lá atrás, nós fazíamos impermeabilização com asfalto aplicado a quente, com feltro asfáltico. O asfalto vinha da Inglaterra, depois a Ondalite começou a fabricar, a Asfalto Vitória começou a fabricar tal, e o feltro vinha da Inglaterra também. Asfalto quente com feltro. Aí o tempo passou mais um pouco, aí a asfaltadora brasileira, a Coberplan, começaram a fazer os moldados no local com asfalto quente. Uhum. E eu sempre via gente queimada. Não que essas empresas tivessem tido problemas, acho que nenhuma delas teve. Mas eu via gente queimada, aquela fumaça, né? Ah, uma coisa, o asfalto é completamente atóxico para o ser humano, tá? As cadeias são alifáticas, não são aromáticas. As ruas são de pavimentação asfáltica e estaríamos todos mortos, tá? Então não há problema algum. Mas incomoda aquela caldeira e tal. E eu fiquei vendo aquilo. E o tempo passava e vieram as mantas. E as mantas são coladas no substrato com asfalto. Ou a maçarico. Mas onde tem trabalho da Priscila, onde tem projetista, é manta colada com asfalto. Aí eu fiquei pensando, falei, eu preciso criar um adesivo a frio. Então eu peguei o pessoal de produto, nós fizemos o adesivo a frio. É quando você começa a pensar na frente. Porque se eu vou fazer uma inovação, nem toda precisa ser disruptiva. Eu posso fazer uma inovação incremental. Mas não me adianta fazer um asfalto cor-de-rosa. Então, tem que resolver uma dor, né? Isso foi disruptivo demais no mercado brasileiro. Quantos concorrentes eu tenho na área de adesivo elastomérico? Deixa eu pensar aqui, nenhum. No Brasil, nenhum. Na América do Sul, nenhum. Eu vou ter um cara na Itália que faz alguma coisa similar. Uhum. Então, o que você falou, quando você pensa rápido, você tem que ter gente que pensa rápido junto com você. Para te acompanhar, né? Para acompanhar. E na Vedacity nós temos. Ai, que legal. Tem uma equipe muito bacana de gente que pensa rápido. De vez em quando até a gente se esbarra. Para ver quem é que pensa mais rápido. Isso é muito bom, né? Muita gente pensa rápido ao mesmo tempo, às vezes dá um... Só um parênteses, então, inovação incremental e inovação disruptiva. Então, inovação incremental, para quem está assistindo a gente, é quando você pega um produto e você melhora, né? Sim. Inovação disruptiva é quando, por exemplo, eu pego um copo e melhoro um copo, inovação é incremental. Inovação disruptiva, eu tomo água com a mão na torneira. Aí vem o Rolando e fala, olha, eu inventei um negócio aqui que você coloca no recipiente e você consegue beber sem se sujar. Isso seria uma inovação disruptiva. Tá Rodolfo, certo? Parece que a gente fez o roteiro antes. Não foi. Todos nós chegamos aqui na hora de rodar o podcast. Posso dar um exemplo? Por favor. De inovação disruptiva? Sim, claro. Porque a incremental, ela gera muita dúvida. A grande dúvida é o que é incremental e o que é disruptivo. Então eu vou dar um exemplo que não é do nosso mercado. O Uber. Bom exemplo. O Uber, ele é disruptivo. Quando a gente saía na rua e nós éramos crianças, o que a mãe da gente falava pra gente? Não pega bala de estranho. A gente senta no Uber, o cara fala, tem uma bala aí, você vai lá e serve. Aí ela esticava, falava, nunca aceite água de estranho. O cara do Uber te dá um copo de água, você Perfeito. toma. Aí quando chovia, antigamente, você ficava sem táxi. Hoje você liga pro Uber, pode estar caindo um temporal que o Uber vem e te leva. A última, para não ficar chato e enfadonho. Sempre teve uma outra questão em cima do táxi. Táxi é caro. Sim. O Uber é metade do preço. Qualquer pessoa assalariada pode pagar um Uber. Perfeito. Eu não sei se eu fui onde você queria chegar. Não, perfeitamente. Sim. Muito bom. Então, a gente está fazendo um breve resumo. Você sempre foi empreendedor nato. Você hoje tem uma equipe que também pensa ágil como você. Claro, tem todas as dificuldades de gerir pessoas, porque todos nós temos, né? Só que com toda essa expertise e com essa equipe, você conseguiu expandir a atuação da Vedacity. No mercado B2B? No mercado Sim. B2B. Quais são os dados? Quais são os números? Não, então, só um adendo, o Rolando foi bastante generoso, porque atualmente, me corrija se eu estiver errado, a Vedacity tem em torno de 6 mil pontos de vendas, dos quais 30% estão sob a responsabilidade do Rolando. Então, além dessas pessoas que ele gere, ele é responsável por um número gigantesco. 30% de 6 mil são 1.800 pontos de vendas que você, mais ou direto menos. ou indiretamente, eu gosto gere. muito de falar em orçamento. O orçamento do Mundo Construtora, porque não chamava B2B antes do GTM. Tá. Chamava Mundo Construtoras. A empresa era varejo. A Vedacity só existe por causa do varejo.
Não Você era já atendeu o produto cliente consumo. diretamente. O varejo é o varejo, o varejinho mesmo. Hoje, nós temos um gerente especialista em atacado. Ele é o máximo, eu não vou nem falar o nome dele, senão ele vem aqui depois e tira o meu. Ele é o máximo em atacado. É um gerente da Centro Rio. Ele é fera. E ele abriu a cabeça da empresa para a área de atacado. Nós não vendíamos para atacado. Era varejo. Quando você ia no lugar, no município, né? Nós temos 5 mil municípios no Brasil, mais ou menos isso, uma média de 5 mil. Você ia em qualquer município dos mais longínquos que eles estivessem, você tinha uma agência do Banco do Brasil e um balde amarelo da Vedacity. Era assim que era a nossa cultura e ainda é. O B2B ele veio por necessidade, porque a direção da empresa, o conselho viu que a gente não podia ficar fora desse mercado de construtora. Então, o nosso objetivo, através do GTM, era, em 6 anos, ainda não atingimos, quer dizer, está bem dentro do projeto, era 30% do orçamento em 6 anos. Nós estamos com 5%, com 23%. Se vier um outro CEO, se vier uma determinação nova, falar, olha, aquele negócio de 6 anos, esqueça, é para o mês que vem, nós vamos tentar. Tem que tentar atender. Nós vamos tentar fazer no mês que vem. É lógico que eu vou perguntar, que ferramenta que você me dá? Sim, Perfeito. quais são Que os diferença, recursos, né? Quais são os recursos que você vai me dar para fazer em 6 meses? Então, essa tua conta, ela é bem rápida, bem direta. Não fazemos os 6 mil. Nós temos 4.500 e alguma coisa. Tá. Ponto de venda e positivação não são palavras de alavancagem para B2B. São para B2C. Ok. Para B2B eu falo de obra. Eu falo de mercado, eu falo de aplicadores. Quem é o meu porteiro? Vendas consultivas, eu já vi que você é um expert. Então, quando você tem vendas consultivas, você tem porteiros. O aplicador é um porteiro meu. O projetista é um porteiro meu. Então, eu tenho que agradar o projetista, agradar o aplicador, porque eles que me levam para a construtora. Perfeito. Esse é o desafio do B2B. Esse é o desafio. E aí, então, o Rolando, em 2018, foi convidado a vender aquilo que ele fazia. Pegou esse segmento que tinha uma participação, quando ele fala de orçamento de 5%, ou seja, 5% do que a Vedacity faturava, correspondia... Mundo construtor. Exato. E ele leva de 5% para 23%. Qual é o segredo? Qual é o segredo? Conta pra gente. Peraí que eu vou anotar. Isso é muito simples, porque se fosse um segredão... Dica de ouro, hein? Se fosse um segredão, eu não contava, eu guardava para mim. É um segredo muito simples, que vai, e não é demagogia, é verdadeiramente isso que eu estou falando, é equipe. A equipe dá muito trabalho de montar, né? Eu tive participação direta na escolha dos 4 gerentes de impermeabilização e dos consultores também. Ontem mesmo eu entrevistei um outro gerente, que a gente está vendo aí para que área, para ele ser aproveitado. E se você não tiver critérios de trabalho em equipe, não funciona. Então, acho que o grande segredo é trabalhar em equipe. Todo mundo tem que estar alinhado com o propósito? Tem, com o propósito. O propósito, outra vez, você não vende consultivamente para fora, você vende para dentro. Existem as administrações mais antigas, independentemente da idade que as pessoas tenham, acabam tratando a empresa como se fosse partidos políticos. Fazer time. Sabota aquele, sabota esse, vamos fazer um time. Um contra o outro. Um contra o outro. Se você tiver isso, você não vai para frente. Porque o outro não é idiota. Uhum. Você cria um ambiente hostil. Você cria um ambiente hostil. Então, o trabalhar em equipe que nós conseguimos no B2B foi espetacular. Graças à ação de um GG Gente Gestão, antigo RH, nós tivemos um GG maravilhoso, nesse progresso todo. Eu acho que essa é a palavra. Se existe um segredo, não é. Uhum. O segredo é trabalhar em equipe. Saber que muitas vezes você não é o líder. É deixar um liderado ir na sua frente como líder. Tá. Isso chama-se liderança participativa. É você saber a hora que você senta na cadeira de liderado e a hora de você ser o líder. Por isso que muita democracia, de vez em quando, vamos com calma. Né? Tem um ditado que diz que é muito interessante, que as empresas contratam pela competência, muitas vezes, mas não deixam aquela pessoa exercer a competência que ela tem e acabam colocando ela dentro de uma caixa.
E aí você não faz isso que você acabou de comentar, que é ele é meu liderado, mas às vezes eu deixo ele liderar porque ele tem aquela competência, né? Agora me vem uma dúvida. Qual é seu critério de contratação desses gerentes? Porque equipe todo mundo tem. Eu vou te falar. O critério não é só meu dentro da Vedacity. Eu pego uma parte... Quando eu vou entrevistar, o filtro já foi feito. O primeiro filtro. Não quer dizer que o primeiro filtro foi acertado. Tá. De vez em quando, pode ter sido um talento que tenha ficado para fora, porque ele não estava num dia bom, ele não fez uma boa entrevista. Então, eu só fico com quem passou pelo primeiro filtro. Que é a primeira triagem. A primeira triagem. Certo. Isso não quer dizer que ele vai ser contratado também. Tá. E eu não contrato sozinho. Mas o que você avalia? Eu avalio duas coisas. Conta aí que eu vou anotar. É porque tem aquela condição nocaute, né? Tem. Que é, você fala, cara, ok, passou por todo mundo, mas tem uma sempre tem uma característica que você fala, olha... Diz aí, isso diz aí, daqui que eu tô eu não- ansiosa. Eu vou falar Não outra passa. coisa que a maioria dos entrevistadores, a maioria dos líderes também não gosta de ouvir. Diz aí. Eu vou no comportamento. Comportamento. Espetáculo. O comportamento, Disseca mais isso daí pra eu gente. vou tentar. Vocês me dão mais 5 minutos? Claro. Não, eu tô brincando. Ó. Se quiser 2 horas a mais pra gente, pra você Eu passar costumo esses dizer segredos pra gente. Que o aspecto técnico, você vem com o aspecto técnico. Aí você fala, caixa d'água, como é que você trata o projetista? Você começou a fazer avaliação técnica. Aí o cara começa a ir bem. Aí tem uma pergunta que eu acho mágica. Não é aquilo que, né, me fale a sua principal característica positiva e a negativa. Isso é Tá lógico. passado, né? Isso já era. Batido. Me fala o teu dia de fracasso. Me conta um dia que tu deu errado. E aí você vê o comportamento do cara. Olha que interessante. Porque você... e tem que tomar cuidado com uma coisa. Todo mundo mente. Na hora de uma entrevista, não vai pensar que o cara é bonzinho. Você vai no jeito da pessoa, se a pessoa engole seco para falar com você, se a pessoa desvia o olhar. Mas o dia de fracasso é fatal. O comportamento, acho que hoje, ele é tão importante quanto a avaliação técnica. Fantástico. Existe uma situação clássica que eu acho que está errado, mas é um critério pessoal. Quem pode estar errado talvez seja eu. Do portão para dentro e do portão para fora. Negativo. Do portão para fora, você tem que ter um bom comportamento, tal qual do portão para dentro. O que eu faço fora não interessa a ninguém. Interessa sim. Porque você está vendendo a imagem da empresa o tempo inteiro. Sim, está vinculado. Não adianta né? você falar, olha, eu sou um cara inclusivo. Para mim não interessa a preferência de gênero, preferência de religião, tal. Aí você vai para sua casa e enche tua mulher de porrada. É verdade. Então, tem a ver. Incongruente, né? É incongruente. E o segundo? Não, o segundo é técnico mesmo. É técnico. É técnico e comportamento. Eu quero fazer Muito um bom. adendo, se você me permite. Claro. Nessa parte do fracasso. Bacana, parece que a gente combinou. Eu gosto de perguntar isso também nos meus processos de entrevista. E, inclusive, em um que eu participei recentemente, eu perguntei para o candidato. Eu queria saber, eu não quero saber qual que é o defeito seu, porque eu até converso com a Pri, né? Se eu perguntar para você quais são. Não, você sabe qual que é o ponto? Os seus defeitos é mais fácil eu perguntar para sua esposa, para quem trabalha com você, do que para você. As pessoas. Existem defeitos, vícios que a gente tem que só as outras pessoas que convivem com a gente que notam isso. Tem coisa que você faz que incomoda as pessoas que você não sabe. Então, defeitos daí eu acho que é batido. Fracasso. Às vezes eu pergunto pro candidato, me cite um projeto, alguma coisa que você fez que deu errado. Fala pra mim, como é que você resolveu? Eu tive um caso que o candidato falou pra mim, um fracasso meu, um erro meu foi eu ter decidido estudar mais tarde. Demorei muito tempo para decidir começar a faculdade. Eu falei, cara, isso não é um fracasso. Aí como que eu quebro essa barreira no candidato? Contando um fracasso meu. Perfeito. Então eu falo, então, deixa eu te dar um exemplo de fracasso. Eu dou um exemplo daqueles bem escabroso mesmo. Sim. Aí você vê a pessoa baixando o ombro, relaxando. Baixou a guarda. Exato. Aí Relaxou. ela fica mais à vontade. Se você perguntar logo de cara, pelo menos a minha experiência, né? Eu deixo para o fim. Eu conto o meu, falo, eu vou te dar um exemplo. Teve uma vez que deu errado, assim, assado. Eu xinguei, chutei. Como me conta o seu? Às vezes a história nem precisa ser verdadeira. É só pra pessoa Mas se ficar à for, até vontade. melhor. E eu tenho uma outra técnica que, pelo que eu vi, nós temos técnicas parecidas. Obrigado. Nós temos técnicas parecidas de verificar, de fazer uma verificação. Os meus últimos 5 minutos, eu chego para o entrevistado e falo, a palavra é tua.
você me pergunta o que você quiser. Porque o entrevistado sempre preparou uma resposta que o entrevistador nunca pergunta. Boa. Entendeu? Então, eu dou a chance para ele se auto-perguntar aquilo que eu deveria, na cabeça dele, ter perguntado e não perguntei. Perfeito. Então, eu chego para ele e falo, agora a palavra é sua. Você me pergunta do que nós conversamos, o que você quiser. E vem. E se prepara que vem, porque aí vem pesado, mas é legal. Perfeito. A gente está, infelizmente, caminhando para o fim desse prazeroso bate-papo, Nossa, né? muito bacana. Mas ainda tenho mais uma pergunta. O que você quiser. Como a sua mente não para, você deve ter, nesse momento, diversos planos para o futuro, com toda certeza. A gente queria saber um pouquinho, se é que você pode contar, mas a gente queria saber um pouquinho de quais são os seus planos para o futuro. Olha, os meus planos, eles são extremamente interligados com a empresa que eu trabalho, né? E não dá para dissociar, porque eu já tive a minha oportunidade, né? E aproveitei muito bem. Eu acho que eu fui um industrial de qualidade, desculpa a imodéstia. Então, a minha oportunidade eu tive. Então, dentro do meu alinhamento com as metas e objetivos da empresa que eu trabalho, são de crescimento. Primeiro é chegar nos 30% dentro do prazo. Em 6 anos. De 6 anos que eu menos, tô né? Ou menos. Eu estou dentro, estou super dentro. Esse é o primeiro. Segundo, é não fechar os olhos para as alterações do país que eu vivo e influência direta com o meu trabalho. Eu não me alienar e ter a versatilidade e a coragem de chegar muitas vezes e falar para o meu empregador, essa meta que você está colocando, ela pode ser viável, mas vamos conversar um pouquinho a respeito dela? Espetáculo. Então, eu acho que esses são os meus planos futuros de curto prazo. Certo. De longo prazo, lá na Rolando Participações S.A., não, estou brincando. Na minha holding. Minha holding. Então, esses são os meus planos de curto prazo. Está muito bem alinhado, nós estamos com um CEO novo, está muito bem alinhado com o meu CEO, para cumprir com as necessidades e objetivos da empresa a qual eu trabalho, principalmente esses dois que eu mencionei. Que legal. Tá bom. E para finalizar, não sei se o Rodolfo tem mais alguma pergunta, mas como que você faz para se manter sempre antenado dessas novidades de mercado do país? Priscila, isso é muito difícil, porque os anos vão passando e hoje eu tive no Construção Saudável e pude rever amigos tão jovens quanto eu, né? Lá da época que nós começamos juntos, de concorrentes, inclusive CEO de concorrentes e tal. E eu confesso que quando você passa em determinadas fases do seu período profissional, dá mais trabalho. Os profissionais com mais experiência, eles costumam olhar para trás e ver, quem está chegando não sabe nada. Mentira! A geração que vem aí é super bem preparada e você tem que correr atrás, porque a garotada é difícil de ser acompanhada. São mentes brilhantes. Para se manter bem, o que eu faço? Eu frequento muito interações com o mercado. Não só no Brasil, estendo e ficar de olho sempre nos padrões macroeconômicos do país que eu vivo e sonhar com o meu trabalho, porque muitas coisas vêm no sonho mesmo, estou falando sério. Sim. Você está olhando para uma série chatíssima daquelas coreanas, desculpa aí o pessoal da Coreia, e pensar no teu trabalho enquanto o pau está quebrando lá na série coreana, entendeu? Entendi. Você não parar de pensar naquilo que você faz, mas sem ir contra a sua saúde, né? Sem precisar ser internado, nada disso. Mas não minimizar as gerações que vêm. Perfeito. Porque os caras que vêm são super bem preparados, não têm tanta experiência, graças a Deus, né? Então, se eles não têm tanta experiência profissional, eles são de mentes brilhantes. E eu tento aprender demais com eles. É assim que eu faço. Muito Impressionado. bom. Impressionada também. Anotei um monte de dica aqui. Também. Aposto que quem assistiu também. A gente tem bastante a aprender com a sua história. Muito Obrigada obrigado. por ter compartilhado com a gente. Obrigada por ter cedido esse tempo. Rodolfo, dou a palavra para você. Eu estou impressionado. Uma honra estar na frente. Olha, vocês dois são Rolando. muito generosos e muito bondosos. Vocês foram de uma generosidade comigo muito grande. Quem agradece sou eu. Não, eu tô impressionado. Eu gosto de conversar com pessoas lógicas que nem o Rolando, que tem critério, tem estatística. Né? Eu acho fantástico. E também admiro sua mentalidade jovem.
Até porque ele não chama ele de senhor, chama ele de você. Isso já prova que ele tem uma mentalidade jovem. Essa própria perspectiva de enxergar quem está vindo agora, que fala, cara, eu não vou menosprezar e desprezar essa galera, que é uma galera preparada, estuda, tem raciocínio lógico rápido, é tecnológico. Isso é fantástico. Eu só tenho a agradecer, não tenho nada para falar, não. Olha, eu fico à disposição de vocês e eu espero que vocês me convidem de novo. Tá? Em Com outra toda situação, certeza. para falar de outros assuntos. Espero mesmo, gostei mais de ter participado esse pouquíssimo tempo que nós tivemos juntos e agradeço muito. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Esse foi o episódio onde a gente conversou com Rolando Infante. Eu agradeço você ter ficado até aqui. Se você gostou do conteúdo, curta, compartilha, escreva suas dúvidas aqui, que a gente tem o maior prazer em te responder. A gente se vê no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Um beijo.